Hoje o quadro de entrevista falará sobre um tema em especial. É possível ser completamente feliz na Terra? Acompanhe a resposta. Olá, que bom que você está conosco. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E mais uma vez temos a presença que muito nos alegra, muito nos honra, Cosme Massi. E nós já dissemos no outro programa, acesse lá o nosso site, avidaemfoco.com.br. Se você quiser saber um pouco mais desse currículo extenso de décadas de contribuição à pesquisa e ao enriquecimento da própria cultura espírita, nobiltar.com.br. E se você tiver dúvida, escreva para nós, contato@avidaemfoco.com.br. Então, Cosme, muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Estamos aqui para falar de um tema que quase não se discute na filosofia, felicidade. Felicidade. Mas a felicidade na visão espírita, Cosme. Claro. Na verdade, esse é um tema muito importante, como você observou, talvez um dos temas mais antigos de toda a história da humanidade. Nós vamos encontrar a discussão sobre esse tema nas obras dos grandes filósofos. Aristóteles, por exemplo, vai definir a felicidade como o fim último. Todo mundo quer a felicidade, por isso ela é o fim último, o objetivo último de todo mundo. Todo mundo vive para ser feliz. Eu li, Cosme, o item 920 de O Livro dos Espíritos. E na resposta que os benfeitores dão a Allan Kardec, eles afirmam que a felicidade completa não é possível na Terra, é isso mesmo? Exatamente. Ou eu li errado? Não, você leu certo. Bom, basta a gente olhar, nós podíamos dar uma resposta, independente do que o Kardec coloca, olhar os fatos. Você conhece alguém que diz que tem a felicidade completa? Os artistas, né? Às vezes diz que tem, né? Mas a gente percebe que não é possível por duas razões. Porque você tem uma vida material, que para a visão espírita, ela é uma vida de provas e de expiações. A expiação é quando você recebe de volta o mal que você tenha praticado. Então, quando a gente pratica um mal qualquer, cedo ou tarde nós temos que repará-lo. A justiça de Deus nunca falha. Quem pratica o mal vai recebê-lo de alguma forma e vai ter que fazer esse processo de reparação. Por outro lado, a vida também é de provas. Significa que por sermos imperfeitos, e nós o somos, precisamos viver experiências que nos levam a aprender. E, em geral, as experiências de aprendizagem sempre são carregadas de dificuldades, quando não de dores, mas também de dificuldades. Então, as dificuldades para a sobrevivência, as dificuldades da vida social, de viver no meio de espíritos imperfeitos como nós, que cultivam inveja, ciúme, raiva, ódio. Você está falando de mim, cara? Estamos falando da maioria de nós, né? Que ainda cultivamos essas paixões. Logo, essas paixões não podem permitir uma felicidade completa na Terra. Essas seriam as provas, mais ou menos como acontece numa escola. Nós queremos aí adquirir conhecimento, as provas são colocadas para a gente consolidar. Exatamente. Imagina que você acha que venceu o seu orgulho, né? Um vício terrível que faz com que a gente se valorize demais, excessivamente mais. O eu passa a ser mais importante que o nós. Como é que você vai saber se de fato você está enfrentando o orgulho? Vivendo situações que provocam o seu orgulho, que estimulam o seu orgulho. Essas seriam as situações de prova, para você verificar, eu resisto ao elogio gratuito, eu resisto ao poder quando eu tenho, eu resisto a uma série de elementos que me são colocados e que me invadecem, que criam para mim uma visão muito ampla daquilo que eu sou. Então, nesses contextos de dificuldades, de enfrentamento, que são os contextos de prova, aí você vai avaliar, puxa, eu ainda tenho muito que trabalhar no meu orgulho. Se nós perguntarmos aí para várias pessoas, elas vão ter uma ideia, uma noção diferente do que seja a felicidade. Então, é razoável também a gente imaginar que a felicidade pode ser relativa ao estágio, à posição, ao nível mesmo, né, espiritual de cada um. Mas existe um critério, uma medida, um critério que seja comum. Dá para dizer? Claro. Que tem um critério comum para todos? Na verdade, os 7 bilhões de habitantes da Terra. Na verdade, a pergunta que você formula é a pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Você citou a 920, em que Kardec verifica primeiro isto que você colocou, de que a felicidade realmente depende de cada um. O que basta para a felicidade de um, muitas vezes é a desgraça de outro. As pessoas nunca estão satisfeitas, sempre estão querendo aquilo que ela não possui. Por outro lado, Kardec observa que haveria um critério comum de felicidade para todas as pessoas.
independentemente de posição social, de situação. E ele propõe um critério muito simples. Ele diz assim, do ponto de vista da vida material, esse critério é a posse do necessário. Se todo mundo tivesse o necessário para a saúde, para a segurança, para uma vida mínima necessária de equilíbrio, você teria um critério básico de felicidade. Todo mundo tem pelo menos o necessário. Aquilo que alguns poucos países do mundo já alcançaram, onde você não encontra miséria, onde a assistência à saúde funciona, onde a educação funciona. Poucos países do mundo já nos dão uma ideia desta necessidade básica sendo atendida. Então, é o primeiro critério básico com respeito à vida material. Mas ainda tem agora o critério com respeito à vida moral, porque nós não somos apenas um ser físico, que temos uma vida material. Nós também somos um ser moral, que temos pensamentos, sentimentos, que convivemos eticamente. Então, Kardec também vai propor um critério mínimo de felicidade para a vida moral. E ele vai usar uma expressão curiosa, ele diz assim, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Dois elementos chaves para você ter uma felicidade moral, consciência tranquila e fé no futuro. Mas aí agora você fala, mas o que é isso? O que é isso? O que é consciência tranquila? Para a gente entender isso, nós temos que estudar a virtude que está por trás da resposta. Para você ter consciência tranquila, você precisa agir com justiça. E para você ter fé no futuro, você precisa acreditar na justiça divina. Então veja, a justiça é a virtude-chave para você compreender a consciência tranquila e a fé no futuro. Por que, então, você precisa da justiça para ter a consciência tranquila? Cosme, eu também quero saber isso, mas depois do intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo e já volta com a resposta. Por quê, né, a justiça? Fique conosco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é possível ser completamente feliz na Terra? Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Que bom que o nosso intervalo foi rápido, né, porque eu estava também ansioso para que você respondesse a essa pergunta. Por que precisamos da justiça para ter consciência tranquila e para a fé no futuro? Essa pergunta é muito importante, Márcio. Vamos tentar fazer um exemplo, talvez, para ajudar todo mundo que está assistindo a gente. Suponhamos que eu queira vender meu carro para você. E eu vou lá consultar uma tabela de mercado, uma tabela FIPE, para ver o preço do carro. E eu vejo lá que o meu carro custa R$20.000 pela tabela FIPE. E eu vou vender, então, o carro para você. É adequado que eu proponha esse preço, porque você também vai olhar e vai dizer, bom, se você me pedir muito mais do que o carro vale, eu não vou comprar. Então, eu vou querer vender o carro para você por R$20.000. Suponha, então, que eu lhe ofereço, por isso, Cosme perfeitamente, R$20.000 e fechamos para comprar o carro. Mas, naquela semana que eu ia entregar o carro para você, eu resolvi passar no meu mecânico para fazer uma avaliação. E o meu mecânico avaliar disse assim, Cosme, o motor desse carro não dura 30 dias. O carro está estragado, esse motor. Bom, se eu não quero agir com justiça, se eu não quero para mim o que eu quero para você, o que eu faço? Eu vou ficar quieto. E a minha consciência não vai ficar tranquila, porque eu vou vender o carro para você por R$20.000 sem lhe contar essa nova informação que eu tenho agora. Então a minha consciência vai ficar me cobrando. Eu vou fugir de você depois que eu vender o carro, porque se eu me encontrar com você um mês depois, você vai dizer, Cosme, o motor do carro. Não sabia, eu não sabia. Eu posso enganar você, mas não posso enganar a minha consciência. A minha consciência não ficaria tranquila. Se eu quero ter a consciência tranquila, eu diria para você, Márcio, eu fui lá, o motor do carro está estragado, consultei, vale R$5.000. Então vamos fazer o seguinte, quer comprar o carro por R$15.000? Porque aí você pega esses 5 e troca o motor do carro. Eu poderia ser chamado, como vai dizer Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, a qualquer momento na sua presença. Eu nunca teria vergonha de você, porque eu agi de forma clara, transparente. Eu quero para você o que eu quero para mim. Eu gostaria, se eu estivesse no seu lugar, que você me desse essa informação. Logo, eu deveria passar para você. Então, ao ser justo, eu não tenho vergonha de encontrar com ninguém. A minha consciência não vai me cobrar, porque eu fui absolutamente justo com você. Abri o jogo. Imagine agora, só para a gente encerrar esse nosso exemplo,
Que você, então, compra o carro e acerta, Cosme, 3 parcelas de 5 mil. Perfeito? Perfeito, Márcio. Bom, aí você levou o carro, mas você ia viajar, como você teve a informação de que o motor do carro demoraria um mês, você resolveu, então, levar na oficina especializada. Chegou lá na oficina especializada, o mecânico disse, Márcio, esse motor está maravilhoso. Era um pequeno entupimento que alguns mecânicos que não são tão experientes acham que é problema de motor. Não é não, isso aqui, arrumei rapidinho, o motor desse carro está perfeito, maravilhosamente bem. Bom, se você quer ficar com a sua consciência tranquila, você iria contar isso para mim. Ou então você simplesmente diria, não, eu vou ficar quietinho, ganhei 5 mil reais do Cosme, comprei o carro por 15 mil. Mas imagina se eu fosse chamado à sua presença, ou se eu me encontrasse com você ali 2 meses depois. Oi, Márcio, trocou o motor lá do carro? Onde é que você trocou? Você ia ter que mentir para mim, sua consciência não ficaria tranquila. Então, se você quer agir com justiça, queira para o outro o que quer para si, você me procuraria, Cosme, houve um equívoco. Na verdade, o motor do carro está perfeito, te devo 5 mil reais. Então, ao invés de 3 parcelas de 5, vamos fechar em 4 parcelas de 5, e aí nós dois ficamos tranquilos. Este é o critério de justiça proposto por Jesus, que é o chamado princípio de equidade. O que eu quero para você, eu tenho que querer para mim. Ou seja, queira para o outro o que eu quero para mim, de tal maneira que você tenha a mesma informação que eu, que nós possamos trocar de lugar. Eu adoraria saber isto, então eu tenho que contar para você isso. Se eu gostaria de saber tal coisa, eu tenho que contar tal coisa para você. Se a gente respeitar a justiça, a consciência fica absolutamente tranquila. Essa é a nossa dificuldade, viver pelo menos a justiça. Mas, infelizmente, a justiça é só a virtude primeira, é o primeiro dever. Eu ainda não fui caridoso, eu fui só justo. A justiça é o primeiro dever, mas não é a mais nobre das virtudes. A mais nobre da virtude é a caridade. Bom, como é que ela vai surgir então? Primeiro vem a justiça, significa que não tem caridade injusta. Toda caridade tem que ter justiça, mas a justiça não é suficiente. Imagina que eu fique sabendo, uns 3 meses depois, você me pagou uma prestação do carro, e depois eu vi que você não estava dando conta, encontrei com um amigo em comum que diz assim, Cosme, você não sabe, o Márcio perdeu o emprego, está numa situação dificílima, mal tem condições de sobrevivência. Imagina que eu fique sabendo disso, você não me contou nada. Se eu quero ir além da justiça, se eu caminho em direção ao amor e à caridade, eu poderia procurar e dizer, Márcio, eu não estou precisando agora daquelas parcelas que você está me devendo. Primeiro resolva a sua vida pessoal. Depois que você resolver isso, a gente volta a conversar sobre a nossa dívida. Neste momento, eu saio da justiça, começo a ir para o amor e para a caridade. E eu quero fazer uma pergunta então para você, Cláudio. 2 minutos para responder, olha o desafio, né? Qual é a relação entre a virtude, a caridade e a felicidade, que é o nosso tema? Claro, imagina agora, se eu começo a praticar as virtudes e a primeira delas é a justiça, veja só, o que significa quando eu sou justo? Minha consciência está tranquila. Então, eu comecei a dar o primeiro passo inicial numa vida em sociedade equilibrada. Ninguém vai cobrar de mim, ninguém vai ter o que se queixar de mim. Bom, se eu caminho além da justiça, vou para o amor e para a caridade, eu crio uma relação de amizade, de amor muito mais profunda. Porque quem ama e quem é caridoso é sempre justo. Nunca está aquém da justiça o amor. O amor está além da justiça. É a sabedoria de Kardec, quando ele vai propor na última lei de moral, lei de justiça, amor e caridade. Justiça em primeiro lugar, porque é o primeiro dever. Depois você ama e é caridoso. Neste momento a felicidade se faz, porque não tem ninguém vai se queixar de mim. Imagina se todo mundo for justo, a felicidade se multiplica por toda a sociedade e além disso eu vou tendo este amor especial em que um vai amparando o outro na medida em que as dificuldades do caminho vão surgindo. Então você constrói uma felicidade para você, de alegria e de paz, construindo uma sociedade muito mais feliz. Muito obrigado, Cosme. Você me deixou feliz também com essas respostas, porque são respostas importantes, profundas e de aplicação prática, né? Você trouxe um exemplo aí, dando um pano de fundo nessa explicação filosófica, que é das mais importantes que nós temos na codificação. E então fica a nossa gratidão, mais uma vez, esperando que você possa voltar em outras oportunidades.
Será um prazer. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, ainda temos atrações do programa.